Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast, aquele podcast que você já sabe, né? Quando eu apareço aqui, tu já tem aquela certeza, já pode dar aquele like, já pode dar aquela curtida, já pode deixar aquele comentário, que você sabe que vai encontrar sempre um bom estudo, um bom testemunho ou alguma coisa para edificar a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar aqui de uma coisa que a gente quase não fala, que é louvor, adoração, intercessão, a importância do louvor. Vamos falar de ritmo, vamos falar de ritmo, batida, frequência. Olha, temos muita coisa para falar com um convidado maravilhoso que Deus preparou, forjou para estar aqui e passar um pouco do conhecimento e da unção que ele tem. Quando vocês verem, vocês vão lembrar dele. Ministro André Leono. Que coisa boa, eu estou no Religados. E aí, gente? André Leono aqui, estou muito feliz. Estou aqui no Religados, uma plataforma séria, né, onde nós tratamos, né, a vida, a jornada cristã, né? E não é fácil, né? Nós temos que perseverar e alguns assuntos precisam ser encarados de frente, né? Nós precisamos encarar alguns assuntos como parte da nossa rotina, né, cristã, para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, não só como família, mas como comunidade, e possamos agradar a Deus, né? Que eu vejo uma geração que talvez não esteja se importando muito em chamar a atenção de Deus, né? Em querer agradá-lo. Então essa acho que é a abordagem do nosso trabalho com a adoração e com a intercessão. Então, André, posso chamar assim de André, Pode chamar de André. Mas é pastor? Não, sou um ministro só mesmo. Ministro de louvor. Vamos lá. Para a gente poder começar do início, eu gostaria de saber quem é o André Leono. Queria saber aí a sua trajetória, a sua infância, como é que você chegou hoje aqui como ministro de louvor. Nasceu em berço evangélico ou não? Como é que foi isso? Conta pra gente. Na verdade, não, né? Minha família mesmo não tinha uma orientação espiritual específica. Sou de uma família nordestina, todos os meus tios nordestinos, minha mãe é baiana de Ilhéus. Fui trabalhar numa casa de um comandante da Marinha como do lar, né? E aí acaba se envolvendo com ele, e aí vem o André Leono, né, fruto desse adultério, uma infância difícil, né, meu pai não pôde me assumir naquele momento por razões pessoais, e só fomos nos conhecer mesmo. Eu já estava no Raul Gil, caramba, no programa Raul Gil aos 27 anos, para 28 anos, foi quando chegou uma carta, eu recebia 3.000 cartas por mês, no Raul Gil. E líamos todas elas e eu respondia de madrugada, eu e minha esposa. E aí, num dia desse, minha esposa grávida, né, numa dessas noites, lendo cartas, eu tinha uma viagem de divulgação para fazer de manhã, precisava dormir e ela ficou lendo as cartas. E aí de manhã ela falou assim, quando você voltar nós vamos conversar. Eu li uma carta muito interessante que conta a história da sua família e minha esposa começou a me relatar o que tinha no conteúdo da carta, peguei a carta para ler e ali falava sobre meu pai, né? Ele que escreveu? Na verdade, foi uma pessoa a pedido de uma tia minha, né, que sabia toda a história da minha vida, da minha mãe, né, do meu pai, e essa pessoa escreveu a pedido da minha tia, ela foi contando, ela foi escrevendo, e foram 7 páginas de carta. Caramba. Né? E aí na hora eu fiquei muito arredio, enfim. Depois, a pedido do meu padrasto, né, de quem me criou, que foi meu pai mesmo, né? Eu acabei conhecendo meu pai, ele veio ao Rio de Janeiro, a gente se conheceu, pôde compartilhar de alguns anos juntos, até que o Alzheimer o levou. Ele era cristão, né? Montou até uma igreja missionária no quintal de casa. A esposa dele está viva, a viúva, né, está viva até hoje aí, a Laci. São evangélicos, né, a família toda.
E uma parte da minha família, dos meus tios também se converteu ao Senhor Jesus, mas minha criação com meu padrasto e minha mãe não foi bem assim. Foi toda uma criação mesmo voltada para o espiritismo, candomblé, umbanda, né, para essas matrizes africanas, né? Então eu não tinha muitos saberes sobre cristianismo, né, sobre igreja. Na verdade, isso não era muito bem-vindo dentro dessa realidade. Era tido só como um espírito evoluído, né? Era como eles chamavam nesse meio, sem falar muito sobre isso. Na verdade, isso muito mais era falado no meio da Umbanda, né? Como um espírito de luz evoluído, mas abordagem, né? Entendimento que eles têm. Mas eu só vim conhecer mesmo a verdade já há pouco tempo, né? Após toda uma vida escolar, né, após relacionamentos que eu tive, através da noite, musicalidade, né, cantando em bares, né, sou pai de 3 filhos, né, conheci umas pessoas, né, fui pai cedo demais. Minha mais velha tem 33, o meu do meio tem 28, minha mais nova tem 23. Caramba! Meu neto mais velho tem 16, minha mais neta tem 12. Eita, né? Rapaz! Então, assim, minha vida foi muito movimentada. E aconteceu algo muito bacana na minha vida, que foi a participação no programa Raul Gil. Isso se deve à minha esposa, né? Minha esposa com quem me casei, que foi uma mulher que eu conheci no meio do caos da minha vida, né? Que é a Simone. Ela chega e ela consegue entender todo o cenário da minha vida. Eu com 2 mães de filhos brigando na justiça por um negócio de pensão, e eu no meio daquele tiroteio todo, pagando pensão, eu cantando na noite em tudo quanto é lugar, né? Uma vida de vícios, né? Muito largado na madrugada. E aí minha esposa se encanta, se interessa, a gente se aproxima, começa um relacionamento, aí eu começo a me desgarrar de outros relacionamentos, começo a enxugar mais minhas relações, até que ficamos só eu e ela, olhando para o futuro. E aí nisso, né, nesse meio tempo, ela me propõe que eu fosse até o Raul Gil. Ela me inscreve lá para eu participar de um quadro chamado Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança. Uhum. E aí a minha vida simplesmente muda totalmente, de um cantor de restaurante, né, que tinha cantado como vocalista de algumas bandas no Rio de Janeiro, de repente me torna alguém conhecido no Brasil e em muitos países, né? Que o programa entrava aberto em 124 países. E aí me tornei um cara muito conhecido na Europa, Estados Unidos, aqui na América Latina, na África muito, né, Ásia também. Anos depois fui fazer um evento na África, onde em todo lugar que eu ia, todo mundo sabia quem eu era. No show eu mal conseguia me ouvir, que sabiam todas as músicas. Então o programa Raul Gil me proporcionou assim uma experiência muito diferente como profissional musical. Tem uma formação, né? Mas aí era música secular. Música secular. Não louvor. Eu ainda não havia conhecido a fé. Sim. Mas nesse período, quem frequentava muito os meus eventos era a família Nascimento. A Rose, o William. Eu cheguei a fazer eventos onde o Márcio Nascimento também usou o mesmo palco, de prefeitura, assim, evento de rua, né, de praça. E Rose e o William estavam sempre nos shows, né, Marcelo Nascimento também. Então o William batalhou muito por mim também. Me chamou para participar de evento, foi com ele que eu fui no Louvorzão a primeira vez. Cheguei lá, eles me botaram em cima do palco para cantar lá na Quinta da Boa Vista, 200 mil pessoas. Eu não era convertido ainda, isso foi em 2010. Né? Eu vim de 3 contratos seculares, né, bem-sucedidos. Um eu não posso nem contar muito, foi um contrato onde eu fui vendido como moeda de troca para a Universal, mas a gravadora me dispensou pouco tempo depois, porque não estava na sua planilha de projetos. Né? E eu já entendi também, pouco tempo depois, que era obra de Deus comigo. Né? Passado algum tempo, nós assinamos com a Som Livre, aí já entra em cena o padre Fábio de Mello, que era um homem
que me viu no Raul Gil e queria entender por que não tinha acontecido nada com a minha carreira. Quando ele me traz para o escritório dele, aí eu já católico agora, né? Católico praticante, né? Fui para a mesma corrente de pensamento religioso da família da minha esposa, né? Lá com a minha sogra, e começo a caminhar com o catolicismo de maneira mais séria e tal. E aí Padre Fábio começa a me chamar para fazer os projetos. Aí eu cantei com ele em alguns CDs, DVDs, ao vivo, né? Aquilo deu mais um fôlego, né, na minha carreira secular. Viajei bastante com ele, nós fizemos aí 1 ano, quase 2, de turnês. A música Viver Pra Mim é Cristo, eu gravei com o Padre Fábio de Mello, e a composição é do Anderson Freire. Qual é essa música? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Isso é a composição do Anderson Freire, mas tocou muito nos anos de 2010, 2011. E aí, culmina no meu contrato com a Som Livre em 2011, gravamos um projeto. E é exatamente o ano em que eu estou no auge da minha depressão, síndrome do pânico. Caramba. E aí vem 2012, eu não consigo dar atenção para o projeto. E assim, com 3 músicas em novela da Globo, em trilhas internacionais, né? Quem produziu o meu trabalho foi o Prateado. Caramba, você é um fera. O CD tão especial, foi uma das minhas melhores obras. Um CD assim... fantástico de música secular, e nesse CD de música secular eu gravei uma música cristã, uma composição que eles chamam de Afirma, né, que é do Prateado, mais uns colegas lá. Que até o Prateado fez uma música cristã? Uma composição, porque ele é cristão, né? O Prateado é cristão? Prateado é evangélico. O Prateado é evangélico? Não sabia. Ele congrega lá na Fernanda Brum. Ele e a Laís. Caramba, não sabia disso. Já tem anos. Quando ele gravou comigo, ele já frequentava lá. E aí, Prateado... fera braba. E aí, nós convidamos a Adriana Arides, né, que é uma cantora católica expoente, né, no meio. E aí ela faz essa gravação comigo da música Pássaro da Noite. Essa música também teve uma execução muito boa em rádios católicas. E aí seguimos fazendo parcerias, fiz um cruzeiro católico, né? Inclusive uma música católica que eu compus, né? É a música que é o abre-ala, vamos dizer assim, dos cruzeiros católicos, uma canção chamada Navegando com Nossa Senhora, uma composição minha. E aí eu cedi, doei todos os direitos para uma empresa, né? E tudo que dá dessa canção ficou lá com eles, né? Para essa empresa de cruzeiros. Foi eles que encomendaram a composição da música. E eu, conforme me converti ao Evangelho de Cristo, eu abri mão de todos os direitos e deixei a canção sendo gerida por eles, né? E aí vem aquelas homenagens ao Raul Gil, né? Que o Raul Gil fazia para os cantores, para os compositores. E nesse ambiente eu começo a transicionar do catolicismo para o Evangelho. Que ali eu conheço o Regis Danese, ali eu conheço a Cassiane. Quando eu canto uma música dela chamada Ele Tem Poder. Quando Deus decretar a sua vitória, sai da frente toda a potestade, toda a incredulidade, Ele ainda é o mesmo, não é? E ali eu conheço uma onda de poder cantando que eu não tinha conhecido ainda. A canção mexeu muito comigo, tanto que eu gravei no CD, no segundo CD eu gravei essa canção, e gravei também o Espírito Santo. E gravei a música do Padre, uma música chamada Contrários. E aí, Fernanda Brum, fiz uma homenagem para ela no Raul Gil cantando Espírito Santo. Aquilo ali marcou muito, chamou assim, muito a minha atenção, porque eu fiquei muito quebrado, chorei muito naquele dia. Inclusive, interrompeu a gravação do programa, porque eu fiquei em prantos quando eu cantei a música. Teve que parar a gravação do programa. Tem um vídeo, inclusive, na internet, aí que tem uns 13 minutos, assim, já tiraram, que eu fiquei lá com a Fernanda Brum ministrando a minha vida, com a gravação parada, né, oficialmente. Caramba. E eu, aos prantos, ela, isso, chora mesmo, quando o Espírito Santo chega, acontece essas coisas mesmo com a gente, é incontrolável. Eu tô passando um filme na minha mente e tal. E aí, pouco tempo depois, eu acabei me convertendo. Naquele período de 2010, de 2008 a 2010, eu comecei a escutar mais louvores na minha casa. Nós começamos a escutar mais louvores. Eu tinha amigos em gravadora que tudo que eles
sabiam de louvor, eles começaram a me dar e eu nem tinha me convertido oficialmente ainda. Aí os caras, pô, André, tô com um DVD aqui que a gente tá divulgando a cantora tal. Beleza, quero. Aí na minha casa começou a tocar louvores. Mas, rapidinho, o primeiro contato com o Espírito Santo foi você cantando? Foi naquele momento ali? Com a música Espírito Santo, composição da Estela. Você estava no palco do Raul Gil. Foi a experiência mais forte que eu realmente conheci a pessoa do Espírito Santo. Ainda não convertido. Ainda não convertido. Ali eu acredito que iniciou o processo conversivo, né? Ali eu tenho certeza que ali começou o processo conversivo, que se concluiu em 2012, né? Nós estamos falando de 2008. Caramba. Então, ele se concluiu em 2012, que é quando eu, muito resistente, que eu passei 2011 todo frequentando lá os cultos da Quarta Profética, que a Fernanda Brum fazia no Rio Mar. 2012 eu fui em vários, só que a síndrome do pânico, ela veio, Deus me tirando de mim mesmo, né? Eu não tinha mais vontade de fazer show, só fazia show bêbado, não tinha mais prazer em fazer evento, Deus mesmo me tirando, né? Até que aí eu me converto e aí mesmo é que os eventos foram diminuindo. Quando eu vi, eu estava mesmo completamente integrado à igreja, só esperando um contrato romper com a gravadora, completamente improdutivo e esperando as instruções de Deus. O pastor Josué, muito sabiamente, né, quando eu cheguei, ainda era a Igreja Batista Central da Barra, né, ali no Rio Mar, muito sabiamente me chamou para uma conversa no gabinete, falou, olha, eu não vou colocar você para fazer louvor agora. Você aceita que eu ensine você, que eu coloque gente minha de confiança aqui para treinar você, né, para instruir você sobre essas coisas, sobre fé, sobre... Você foi pastor? E eu vim aqui para conhecer o Senhor Jesus, que foi quem acabou de me libertar. Eu estava na minha casa, né, e eu tinha crise de pânico daquelas que eu tinha que ser hospitalizado. Tinha que me levar correndo para o hospital. E nesse dia eu tive uma crise muito severa daquelas que eu poderia ter ido a óbito, né? Porque eu tinha edema de glote. E eu estava sozinho em casa. Minha mulher no trabalho, minha filha na escola, ainda pequena, com 9 para 10 anos. E eu sozinho em casa. Eu tive uma crise onde eu fiquei sem visão, edema de glote, pressão baixa. E aí eu, já desfalecendo no chão da sala da minha casa, comecei a cantar a música do Thales. Eu não quero mais viver. E ali eu comecei, Senhor, não aguento mais. E toda vez que eu tinha crise, eu orava. Porque tinha sido a dica de um psiquiatra amigo meu. Toda vez que você tiver com crise, pensa nas coisas de Deus, você que tem a tua fé aí, né? Desliga, sai desse lugar, começa a orar, começa a pensar. E a gente vinha assistindo muito programa de televisão. Silas pregando, ou então R.R. Soares. A gente estava nessa fase, né? De conhecer. E aí eu comecei a conhecer também os louvores. Sim. Conforme assisti os programas, eu comecei a ficar atualizado de Toque no Altar, de todo mundo que estava cantando, pregando. Foi aí que eu comecei a ver também aquele parlamentar também pregando, acho que é o nome dele agora. O Marco Feliciano. Feliciano, ele novinho ainda pregando. Nossa. E tal. E aí foi quando conheci os Gideões, né? Comecei a ganhar presente também de algumas pessoas, de amigos tentando evangelizar. A gente dava DVD, de gente pregando. E aí eu conheci o trabalho do Fernandinho e do Thales, a partir de um DVD que a gente ganhou. Mas antes disso, a gente tinha um notebook, a gente tinha acesso a tudo na internet, a gente sempre foi, né, bem atualizado nessa parte de mídias. Minha esposa me trancou no quarto nessa semana que eu me converti e falou assim, você vai ficar sozinho aqui no quarto, dá o play nesse louvor aqui, fica sozinho aí, pensa aí um pouco. Mas minha sua esposa também era católica ou se converteu também? Minha esposa já estava no processo conversivo também. Também? Também. Ela converteu junto comigo. Mas ela, volta e meia, eu flagrava ela no quarto, chorando, cantando a música do Toque no Altar. Olha pra mim, Senhor, porque eu preciso do teu... Quando começava aquela parte assim, eu farei o que for preciso. Era uma choradeira.
E aí eu chegava na porta do quarto assim, poxa, acho que eu não vou poder abrir agora não. Aí eu não queria me meter naquilo. Mas eu sabia que já estava acontecendo alguma coisa com a minha casa. Até que essa música do Thales Roberto, Arde Outra Vez, ela acabou comigo. E a canção dizia assim: eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar. Só que aí eu não sabia exatamente o que eu estava cantando. Quando eu comecei a orar no meio da crise, Deus me levou a uma memória de infância, quando eu morei no Viegas. Alguém de vocês conhece o Viegas? Eu não. É lá para dentro de Camará, onde tem ali o ponto final do 918, 814, né? E aí a gente morava ali, na minha infância. E meu pai tinha umas amizades ali no bairro e tudo. E uma das nossas amizades era o dono de uma propriedade gigantesca, era o pastor Zeca. Né? Falecido pastor Zeca, era um pastorzão de uma Assembleia de Deus, na região de Irajá. E aí ele tinha uma grande propriedade de plantio, no morro que vai dar, no Pico da Pedra Branca, uma propriedade grande. E ali era o nosso quintal ali, para comer caqui e tal. Ali a minha infância foi ali. E um dia o Lauro, que era o filho dele, jogava bola comigo na rua, foi lá na minha mãe e falou: Dona Perina, só podia deixar o André participar de uma festa lá em casa, que todo dia tal, assim, era meio de semana, tipo quarta-feira, a gente faz uma festinha lá em casa. E aí queria chamar o André. Aí era o dia que meu pai tirava serviço no quartel. Minha mãe, minha irmã tinha acabado de nascer, estava bebezinha, minha mãe, vou ter um descansozinho, né? Põe o neném para dormir, André vai para a festinha do amigo ali, que é do lado de casa, vou ter um sosseguinho, né? Era a festa dos crentes. Só que eu não sabia. E aí quando eu chegava lá, minha mãe me arrumava todinho, eu chegava lá todo arrumadinho, e aí eles me davam um inário na mão. Você nem imagina que inário que era, né? Ah, não. Como sei, harpa cristã. Harpa cristã. E aí, um belo dia, tô eu no banheiro, em casa, tomando banho, tô eu cantando lá, de repente, porque ele vive. E aí, sua mãe de outra religião. E meu pai também. Aí daqui a pouco meu pai escuta, meu pai fala assim: ô filha, o que é isso que o André tá cantando no banheiro? Isso é música de crente. Eu odeio crente. E aí eu... eu tô deixando ele participar de uma festinha que tem ali na casa do pastor Zeca. Eu não quero mais que ele vá nessa festa. Eu não quero que nosso filho seja crente. E aí, enfim, né, eu fui arrancado desse ecossistema dessa forma. E aí, quando eu estava tendo meu primeiro TSD, meu tempo a sós com Deus, no dia que eu me converti, enquanto eu cantava a música do Thales, o que o Espírito Santo me lembrou? Das minhas festas na casa do Lauro. Onde nós só cantávamos louvores e eu adorava ir para lá. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu amava ir para a casa do Lauro cantar louvores. E eu cantava com eles. Aliás, eu até lembrei que tinha subido o monte. Porque num desses dias, a festa não foi na casa. Eles pegavam umas bolsas, entravam na propriedade e aí a gente ia subir um morro alto, quase 1 hora de subida. E eles tinham uma capela construída no meio da mata e o culto era nesse monte. Né? E aí eu lembro que eu fui acompanhado de um senhorzinho de 95 anos de idade que subiu o monte com a gente para adorar o Senhor. E aí enquanto eu cantava, ali no seu jardim te encontrava todo dia, Deus me levou às memórias lá quando eu era criança, que eu de fato estava conhecendo ele, mas eu fui arrancado daquele ambiente. Meu irmão, mas eu chorava era muito. Sozinho em casa, e eu não conseguia enxergar dentro de casa porque eu estava com o teto preto, né? E aí eu não enxergava nada dentro de casa, eu só chorava. E aí deu a hora da minha filha sair da escola e eu estava no meu encontro com Deus, né? No meu primeiro encontro com o Senhor, né? E aí, quando eu voltei a enxergar, que eu voltei desse transe, desse encontro com Deus, fui buscar minha filha. Não me pergunte como eu fui, como eu voltei, que eu não lembro. E eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu peguei uma caixa de papelão e joguei tudo que não falava de Deus dentro dessa caixa. E dali para cá, minha vida mudou completamente. Isso foi quando? Isso foi na última semana de novembro de 2012. Ali
minha vida secular parou e eu comecei a tentar entender o que Deus ia querer fazer, né? E aí minha esposa chegou do trabalho. Na época minha esposa trabalhava como uma funcionária do Paralamas de Sucesso, era uma das produtoras do Paralamas internas. Ela chega e eu falo, olha, tive uma experiência com o Senhor Jesus e decidi que eu vou seguir Ele agora. E aí contei tudo o que aconteceu. Você agora vai ter que decidir o que você vai fazer da sua vida. Que eu agora quero seguir o Senhor Jesus e eu vou para a igreja. Ela virou para mim e falou assim, eu já queria mesmo. Eu já queria mesmo, porque eu não frequentei mais missas. Né? Depois comecei a ter experiências, eu parei de frequentar as missas. Especialmente depois de uma conversa que eu tive com o padre Fábio. Eu fiquei uma discussão teológica com ele uma certa vez. Que eu perguntei para ele por que ele nunca pregava sobre as santas e santos. Na minha casa tinham 7 altares. Eu era devoto de várias santas na minha casa. Então, a gente era devoto de Santo de Virgem, Santo da Aparecida, ia para Aparecida fazer peregrinar. Então, assim, nós tínhamos uma rotina católica, né? De espiritualidade. A gente só não sabia, a gente tinha uma fé, né? A gente só não sabia o que era o Evangelho. E aí, eu falei, vai mudar tudo? Aí eu parei de frequentar as missas. O padre falou para mim assim, eu falei, padre, por que o senhor não prega sobre as santas, sobre os santos? Ele, filho, você tem Bíblia em casa? Eu falei, tenho, nunca li não, mas eu tenho uma Bíblia lá. Algumas que o pessoal me dá de presente. Eu falei, então, pega essas Bíblias, lê. Se você achar alguma coisa lá falando dessas santas e santos, você volta aqui, me conta, me mostra, que eu possa pregar sobre elas. Do contrário, só vou pregar sobre Jesus. Caraca. Aí voltei para casa, conversei com a minha esposa, falei, amor, não existe nada disso. E ainda mais depois de uma conversa que eu vi dele com o Charita, ele é professor em faculdade de teologia em São Paulo, na USP. O que ele vai pregar de santo e santo naquela faculdade, se eles não existem, eles não estão aí na Bíblia? Isso não existe. Aí eu falei assim, inclusive a partir de hoje também não vou mais frequentar as missas não, tá? Como eu for ficar frequentando só os cultos lá com a Fernanda Brum. E aí foi quando eu comecei a ficar só naquela rotina, né? Até que culminou na minha conversão, que foi essa visita que eu tive mesmo ali. E aí eu fui curado completamente da síndrome do pânico com esse encontro com o Senhor. Curado do alcoolismo. Já tinha sido liberto das drogas antes. E aí, durante o meu processo de conversão ali, inicial, de caminhada, eu fui curado do tabagismo. Foram 4 meses de luta, de guerra. Foi quando eu conheci o Espírito Santo mesmo. Que aí eu me tornei íntimo do Espírito Santo, que foi com o Espírito Santo que eu consegui ficar livre do cigarro. Né? E aí me tornei amigo do Espírito Santo, que é quem me ajuda em todas as coisas agora. Vai dizer que você nunca leu aquele livro do Benihim. Rapaz, já li. Já li. Quem da antiga? Que levante a mão, coloca aí nos comentários. Eu sou crente da antiga e nunca li. Bem-vindo Espírito Santo e bom dia Espírito Santo. Cara, e é maravilhoso, edificou minha vida demais. Adorava aquele livro. Biblicamente, eu descobri caminhos, né, para que eu pudesse conhecer mesmo o Espírito. Infelizmente ele se separou de novo agora, né? Eu acredito que assim... Saiu agora, acho que ontem. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Né? Tem uma hora que a caminhada cristã ela pressupõe que você é forte o suficiente. Mas diga o forte, sou fraco. Então, quando a Bíblia diz aquele que está de pé, é porque é aquele que está vaidoso. Ele está orgulhoso, porque ele acha que ele está numa posição espiritual onde ele não cai. Só que aí, se Deus tirar a mão, o tentador tem mais força para catucar suas fraquezas, né? Então, a gente não pode achar que a nossa caminhada de santificação na fé, que ela é uma coisa de detrimento humano. Isso não é uma coisa imanente. Isso é uma coisa transcendente. Santidade não é uma coisa humana. Nunca foi. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Né? Que a iniquidade entrou, então... O nosso pensamento é mau, os nossos planos são maus, o coração do homem é enganoso. Então, para que a gente ande de uma maneira espiritual santificada, dependemos do Espírito Santo de Deus. Senão o Senhor Jesus não teria falado, né?
Você vai praticar, inclusive eu deixei o texto separadinho aqui. Ó. Opa, vamos ver. Olha lá, ó, Tito 3,5, o que está lá? Ó. Vou pegar aqui, verso 5. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do seu lavar regenerador e santificador do Espírito Santo. E mais para frente ele vai dizer que é pela exposição à fé, né? Pela esperança da verdade. Ou seja, a verdade é a palavra. Né? É João 15,3. Vocês têm sido limpos por tudo que eu tenho falado a vocês. Tudo que eu tenho dito a vocês. Então, a palavra de Deus é a água que lava. Efésios 5, 25 a 27. Né? Ame suas esposas, né? Maridos, ame suas esposas de tal modo como Jesus amou a sua igreja e deu sua vida por ela para lavá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então a palavra é como se fosse uma espécie de uma ação lavatória, mas tem um agente lavatório que faz isso. E esse é o Espírito Santo, que é o que está dizendo aqui, né? Essa ação de regeneração, santificação, vem através dele. Quando você pega a 1 Tessalônica 4,3 também é a mesma coisa. A vontade de Deus é que seus filhos sejam santificados. Santificação é um processo, é uma jornada. Existe um primeiro banho de santificação, que é o banho da remissão. Converteu, se arrependeu dos seus pecados, o sangue, né, da remissão, o sangue da cruz vem, a gente é remido. Então esse primeiro lavar é o lavar da remissão. É o primeiro banho de santificação que a gente toma na vida, que é o banho da conversão. Mas após isso, a carne vai tentar dizer quem ela é. Não aceito isso. Aquilo ali foi um renascimento de espírito na conversão. Mas a alma precisa ser ensinada agora. Ela não sabe sobre essas coisas. Então a carne e o espírito vão ficar brigando o tempo todo. E é por dependência da ação do Espírito Santo e a exposição às Escrituras, obediência, subordinação à liderança, sujeição a Deus, vida de devoção, vida de busca, vida de culto, né? Serviço, voluntariado, né? Generosidade, testemunho, uma soma de coisas vão fazer com que a gente se fortaleça nesse processo de santificação. Como é que eu digo que alguém tem uma vida separada, uma vida santificada? Porque ele anda totalmente liderado e dependente do Espírito Santo. Vivemos a era do Espírito Santo. Ou você conhece-o, ou você perece. Não tem como vencer batalha espiritual nenhuma, não tem como você se tornar nada a nível de ministro, né, de sacerdócio, sem a ação e a ajuda do Espírito Santo, como o Senhor descreveu em João 14. Eu tenho que ir para que a gente possa enviar o Consolador, aquele que vai ajudar vocês em tudo, inclusive fazendo vocês lembrarem de tudo o que eu tenho falado. Tudo. De Gênesis a Apocalipse. Então, quem lê sabe que desde lá de trás estava se falando dele. A gente estava aqui nos bastidores conversando e você comentou, como eu estava falando, estava escrevendo aqui, vocês estavam conversando, mas eu estava só prestando atenção. Eu gostaria que você contasse sobre o Profeta no Voo. Como é que foi isso, cara? Legal. A conversão, ela foi, eu diria que muito acelerada, né? O meu processo conversivo foi muito acelerado, porque Deus falou com o meu pastor, instrui meu filho, prepara ele, porque eu preciso enviá-lo, né? E já em 2014, eu fui enviado para um lugar para fazer uma obra de libertação. Eu nunca havia trabalhado numa obra de libertação naquela magnitude. Já havia participado de coisas de libertação na minha igreja, né, de cura e libertação, através de um ministro chamado Randy Clark, que fez uma imersão de 2 dias na nossa igreja. Foram mais de 6.000 curas de todo tipo. Eu vi muitos surdos ouvirem, muitos cegos enxergarem, gente com deficiências de perna crescer, braço endireitar, diante dos olhos da igreja. Isso toda a nossa equipe viu em 2 dias. Mas a maioria dos frequentadores daquelas reuniões, daquela conferência, foi de outras igrejas. Então, a membresia da igreja em si acabou não contemplando aquilo, que era uma coisa que Deus mandou para a nossa fé se fortalecer. Então, no âmbito de igreja, minha comunidade de fé, onde eu congrego, aquela tinha sido uma experiência isolada, né?
mas outras experiências que eu tive em outras igrejas também sem muito avolumamento. Mas um belo dia alguém me liga e fala assim, olha, aconteceu isso no monte, o meu pai estava com um bispo, eles estão num propósito de jejum e oração, né, de quase 40 dias que eles dedicaram ao Senhor, eles vão fazer 40 dias lá em cima, né, e aí no meio desse processo, né, no início desse processo aí, eles falam assim, olha, Deus falou que tem uma pessoa chamada André Leono, que vai ser quem vai louvar nesses 3 cultos de libertação que vai ter em Joinville, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Uhum. E aí, nisso, a filha desse evangelista, Wagner, me acionou aqui no Rio de Janeiro. Falou assim, olha, eles pediram que você fizesse um jejum aí de 30 dias. E aí eu fui. Né? Conforme eu cheguei naquele lugar para ministrar os 3 cultos, foram mais de 1.000 pessoas libertas em 3 cultos. Foram 3 cultos durante o domingo. Cada culto com 700 pessoas. Igreja cheia, igreja grande e cheia. 1.000 pessoas libertas de espíritos imundos e de doenças também. Porque, não sei se você se recorda biblicamente, né, várias pessoas na Bíblia foram perdoadas de seus pecados e os espíritos imundos deixavam as pessoas no mesmo momento em que o Senhor Jesus perdoava o pecado delas. Sim. Porque perdão de pecados é uma ação lavatória. Está limpo, dívida paga. Demônio não pode mais ficar ali. Demônio tem que ir embora. Só que quem deu a ordem foi o rei. Isso aí. Né? Então, o espírito não voltava mais. E aí, naquele momento, naquela imersão, foi a mesma coisa. Era uma autoridade de Jesus na reunião. E aí, conforme eu abri a boca para louvar, os demônios eram manifestos e eram expulsos das pessoas. E aí, algumas eram curadas de enfermidades e defeituosidades no corpo através da libertação de demônios. Inclusive um homem, né, esposo, né, de uma mulher adúltera, que tinha uma perna tipo 4 ou 5 vezes maior do que a outra, e o bispo mandou eu louvar em frente àquele homem, né, e aí ele foi para lá. Quando ele chegou perto, ele falou, já te vi, demônio, pode sair. Sai da perna dele, larga ele. O espírito saiu gritando, né, e a perna daquele homem, na mesma hora, se tornou igual a outra perna. Nenhuma deformidade, tudo bonitinho, do mesmo jeito como a outra perna era. E a esposa tinha nela 7.000 demônios. Caramba! Quando ela falava, saíam milhares de vozes. O lugar ficava assim. Era um negócio muito poderoso e muito maligno. Né? Mas eu não sei te explicar como. Eu não tinha medo algum daquilo. Eu sabia exatamente que estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Essa foi uma grande experiência de libertação. No voo de volta, eu volto num voo onde só tinha eu e um outro homem. Avião vazio, esse homem está na janela e eu no corredor. E aí, avião decolou, a primeira coisa que a gente fez, baixou a mesinha, uma Bíblia desse tamanho e um livro. Fizemos juntinho, ele baixou a mesinha dele, botou um livro e a Bíblia e eu a mesma coisa. Um negócio para anotar, a caneta, olhou um para a cara do outro, ele me olhou e falou, nossa, agora eu entendi. Aí eu falei, oi, muito prazer, eu sou o evangelista Denver. E agora eu entendi o motivo dos quase 15 abortos da sua mãe. Assim, do nada. Meu Deus do céu. O Senhor tinha uma obra para fazer no ventre da tua mãe que incluía a vida de 2 adoradores. Somos eu e minha irmã. Mas no meio do caminho, muitas vidas ficaram para trás. Eram os abortos. E, meu amigo, que guerra que foi a vida da minha mãe. Né? E aí ele falou, você nasceu debaixo de uma palavra. E aí foi quando ele leu para mim a palavra de Jeremias, capítulo 1. Eu te escolhi no ventre. Antes do ventre, você já era meu. Eu não deixaria ninguém tirar a sua vida. Ninguém. E aí a vida passou, Deus te trouxe até aqui para fazer a obra que você acabou de realizar. Aliás, eu vi também na visão que você toca um instrumento, até porque ele não me viu nada, porque o violão estava despachado. O violão foi despachado no bagageiro, não viu o violão.
Eu vi também que na visão que eu tive, você tinha tocando um violão. E Deus me falava que você era um tangedor. Que quando você toca as cordas, os demônios não conseguem operar. Quando você tange, você atrapalha o trabalho deles. Aí eu falei, agora me explica um pouco mais sobre isso, que eu não sei muito. E aí aquele homem, durante o voo, foi falando para mim, para aquilo que eu fui chamado. Enquanto você louva e toca o teu instrumento, você atrapalha completamente o trabalho dos demônios. Isso vai exigir de você uma vida assim, 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 assim. Então, continue se separando, continue buscando, continue fazendo o que você está fazendo, porque Deus te chama para essa área do louvor, da libertação, da batalha espiritual, da cura. Numa outra viagem que eu fui também no Pará, cheguei no Pará, libertação de pessoas com dependência de remédios, pessoas com doenças psiquiátricas, gente com problema de depressão. Tinha uma menina que estava 3 anos trancada no quarto, e aí uma amiga mandou um flyer dizendo assim, olha, pelo WhatsApp, esse irmão está vindo do Rio de Janeiro, o pastor estava falando que vai ser uma bênção, ele vai dar uns treinamentos aqui de louvor e adoração e vai ministrar nos cultos de domingo, ele vai louvar e vai pregar. E aí uma menina de 15 anos falou assim, eu quero ir, mas é que eu precisava que você viesse para cá me ajudar, assim, porque, né? A menina estava 3 anos no quarto, pele e osso, cabelo caindo, né? Saúde debilitada, porque ela estava trancada em depressão há 3 anos no quarto. Os pais entregaram ela para a avó cuidar. Nos primeiros 2 anos não aguentaram, ficaram deprimidos também, porque a depressão deprime a casa, né? Você sabe. É. E aí a avó, com 1 ano cuidando da neta, já estava em depressão também. E aí chegou o dia desse culto. Chegou o dia desse final de semana que eu ia para lá. Quando eu pousei, que o carro chegou comigo no hotel, que o pastor me deixou no hotel, que eu mal cheguei no quarto. Quando eu botei a mala no quarto, fechei a porta, Deus falou, sai e consagra a cidade para mim. Diga que Canaã pertence ao Senhor Jesus, porque o nome da cidade é Canaã de Carajás, e Carajá é cã chupando manga. Eita! Aí Deus falou, sai e consagra Canaã para mim, dizendo que Canaã é do Senhor. E aí eu não sabia bem o que fazer, botei um chinelo e saí. Peguei um óleo ungido, saí pelas ruas de Canaã, consagrando instituições, ruas, escolas, tudo que eu via, eu digo, Senhor, esse mercado é teu, esse prédio da prefeitura é teu. Fiquei 1 hora e pouco andando pela cidade. E aí voltei para o hotel e 2 dias depois tive uma experiência com essa jovem que eu fui descobrir tudo isso que estou contando para vocês. A amiga, ela estudava em casa e essa amiga ajudava ela remotamente, com a escola apoiando isso, né, para ela não perder ano. E a escola sabia da condição dela. Essa jovem estava oprimida por um espírito que a aprisionava. Esse convite não foi um convite comum. Quando a amiga manda mensagem no WhatsApp e manda o banner, não era um convite banal, era uma oportunidade mesmo, era um portal. Tanto que ela não pestanejou, ela não aceitava convite de nada nem de ninguém para sair do quarto. Ela não saía do quarto. Aquele era um portal de Deus para ela. Tá aí, eu quero ir. Mas você viria para cá me ajudar a me arrumar? Ela nunca tinha se arrumado naqueles 3 anos. E ela teria que se produzir. Ela não queria passar aquela imagem de doente. Então o espírito estava nisso demais, né? Sem que eu soubesse. Caramba. No dia, estou eu pregando, acabei de pregar. Algumas pessoas aceitaram o Senhor Jesus, ok. E aí, na hora que eu vou entregar o microfone para o pastor fez assim, ó. Aí eu falei, poxa, eu já cantei, já preguei, já foi tudo, ofertório, acabou o culto, apelo, o povo está todo aqui, 300 e tantas pessoas. Escutei uma voz, quero curar nessa noite. E aí eu falei, olha, Deus está me dando uma direção de chamar aqui ao altar pessoas que querem ser curadas, seja de doenças físicas ou especialmente emocionais, psíquicas. Uma jovem saiu da última cadeira correndo, muito magrinha, gritando, mas era um grito, pensa num grito. Não era um grito qualquer, não, era o grito. E ela veio com
tanto desespero de alma que ela quase bateu com o rosto na beirada do altar. E ali ela se jogava e ela chorava muito, mas era muito e alto, era muito alto. E aí a avó, tadinha, uma senhorinha de 1,50 m, veio chorando também aos prantos atrás da neta, e daqui a pouco veio gente jogando remédio no chão, dizendo que estava curada. Deus falou comigo, eu estou curado, eu estou liberto e não sei o quê. E o altar encheu de gente dizendo que estava curado nas emoções. E aí veio o testemunho. Leono, você não sabe a história dessa jovem. E aí todo mundo começou a contar as histórias que envolviam as pessoas. E eu era alguém curado de síndrome do pânico dentro da minha casa. Através do louvor do Thales Roberto. Numa oração que eu fiz, e tive um tempo de encontro com Deus dentro da minha casa. Saí da minha casa, fui para a igreja da Fernanda Brum, que agora chama a Igreja Atitude, né? E essa é a igreja que estou até hoje. Me converti em novembro de 2012. A igreja passou a se chamar Igreja Batista Atitude. Estou eu aqui até hoje, né? Nos idos de dezembro de 2025. Se passaram 13 anos e nós estamos aqui fazendo essa obra maravilhosa que Deus me chamou para fazer. Foram muitas experiências de libertação, enquanto o louvor era entoado, enquanto a palavra era pregada. Essa é a vida que nós temos vivido. E nesse meio tempo, né, como falei, foram surgindo os treinamentos também. Deus começou a me pedir para forjar essa linha de frente de batalha. Eu não sabia que Deus faria essa obra. E aí Deus começou a me conectar com pessoas de ensino que começaram a me ensinar coisas importantes, que eram os assuntos que Deus queria que eu tratasse. E aí eu comecei a tratar de alguns assuntos, biblicamente falando, relacionados à nossa área, que envolve evangelismo, cura, libertação, muito ali dentro da área da adoração e da intercessão. E aí, essa área que eu me movimento agora, na minha igreja, lidero o Ministério de Intercessão. Somos cerca de 120, 130 soldados, né, devidamente uniformizados, né, existe um padrão de comportamento, existe uma unidade, né, nós pensamos basicamente da mesma forma, tratamos os assuntos da maneira mais natural possível, e toda semana também temos que lidar com espíritos malignos. Então, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sempre... O mundo espiritual é muito real. Muito. É tão real quanto agora que nós estamos nesse real. lugar. Fala pra gente como que o mundo espiritual reage no momento de uma adoração. Ou louvor e adoração, ou somente você adorando. O que você poderia explicar pra gente? Primeiro, o coração genuíno de alguém, né? Se alguém de fato se Deus está sendo amado, né? Com o coração, com o entendimento e com todas as suas motivações, que é o poder de Deus que transcende em nós, que a Bíblia fala em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e todo o seu poder. Poder é a ideia de tudo que te motiva. Tanto que hoje eu tenho o poder da mente, o poder da ação, o poder do não sei o quê, o poder do movimento. Por quê? Porque o Deus que nos criou com algumas potencialidades, que nós desenvolvemos até sem Ele. O ser humano lá fora não consegue conquistar muitas coisas sem Deus? Sim. E às vezes nem conhece Deus? Sim, porque Deus deu ao homem, a sua criatura, né, condição de fazer muitas coisas, e até com determinado poder. A ordem bíblica é: amarás o Senhor o teu Deus com todo o teu coração, são tuas emoções, né, sentimentos. Ninguém pode reter os teus sentimentos mais do que Deus. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu entendimento, que é o conhecimento intelectual sobre Deus. E amarás o Senhor o teu Deus com todas as tuas forças, todas as suas motivações, suas energias, focos, domínios, saberes, tudo verticalizado para Ele. Isso faz de alguém um alvo para que a autoridade de Deus o tome para fazer qualquer obra, não só no louvor. Se ele está em algum departamento da igreja e a vida dele está nesse lugar de completo domínio de Deus,
ele vai ser usado estrondosamente, porque aquilo é o louvor da vida dele, né? No departamento que ele está. Mas falando de música, que é a minha área, Amós já tinha falado sobre isso, né? Capítulo 5 de Amós, ali de verso 23, 24, se não me engano, Amós ele fala: atenção vocês músicos, Deus não está nem um pouco se importando com o toque de vocês nas liras, nas harpas, nas cítaras. Deus não está ligando para isso. Aliás, vocês também cantores, vocês do coro, Deus não está nem aí para os seus cânticos. Aliás, o que Deus queria mesmo é que o coração de vocês fosse reto, que vocês andassem em veredas de justiça. Então tudo tem a ver com o coração da gente, aonde ele está. Se o meu coração está conectado em Deus, se eu estou completamente dominado por ele, se ele mora em mim, se eu sou a habitação dele, ou se eu só sou um frequentador de templo, frequentador de altar. Isso muda tudo. Porque se eu sou alguém que entendi a minha missão como cristão, especialmente num departamento de louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Sim. Para Deus habitar em meio aos louvores é porque esses louvores estão verticalizando para Ele. Sim. Louvores de vida. A vida dessas pessoas já está verticalizada para Ele. E aí, cara, seja na recepção, na integração, no kids, no louvor, no instrumento, sacrifício de louvor é tudo que a sua vida faz que verticaliza para Ele, né? Isso é sacrifício de louvor. E o que os lábios confessam. Então, o louvor verdadeiro, o louvor que mexe com as hostes espirituais, é o louvor consciente, intencional, onde um ministro de louvor, onde um músico conhece a importância de uma vida separada para esse trabalho, para esse departamento. O departamento de louvor é um dos departamentos mais atacados, óbvio. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Meu irmão, você está cantando a derrota de Satanás, a derrota da morte. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou. Meu irmão, você está cantando a derrota do chifrudo. Você acha que ele vai ficar como? Ele vai perder feio, ele vai perder nas suas operações. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões. Vida separada e o trabalho eclesiástico feito de maneira zelosa, santificada, subordinada, não tem errada. Demônios vão ficar desbaratados, vão ser desposados, como o Senhor Jesus fez quando ascendeu, desposou os demônios. Conforme ele foi subindo, ascendendo, a Bíblia diz que Jesus desposou principados e potestades enquanto ele emergia, enquanto ele subia para o Pai. Assim é a igreja hoje. A igreja hoje tem que desposar os espíritos. Ela tem que tirar o poder de ação deles. Isso através de quê? De uma adoração verdadeira, genuína. O cara que canta hino tem que ser o cara que também ganha discípulos, que faz discípulos para Jesus. O cara não pode dizer assim, não, eu sou o cara que toca guitarra da igreja. Não, cara. Inclui que você também tange com sua guitarra. Mas sua vida cristã também tange. Se você tiver uma vida santificada, sua vida vai tanger demônios. O que é tanger? Tanger é pôr para fora de uma área circunscrita, né, de atuação, os demônios. É como se estuda na escola matemática, né? Ângulo tangente, cotangente, secante, cossecante, né? Cosseno de A, de B. Tangente é tudo que está por fora, para fora. São ângulos que estão externamente. É um ângulo vazado, uma área fora da área circunscrita, ou seja, fora do muro. Porque o muro são os anjos do Senhor. Sim. Fora da área circunscrita, porque o padrão de vida interno desse alguém aqui não cabe que demônio entre. Então, vamos supor, Davi, Saul está perturbado, porque tem um demônio perturbando ele. Não só emocionalmente, mas tem um espírito também ali. Né? Davi chega, coração puro, adoração genuína e toca a sua harpa. O que está aspergindo, tangendo o demônio? O coração de Davi. É a alma de Davi que está brilhando. É a candeia que está brilhando. Aí não importa se ele vai tocar harpa, se ele vai tocar bateria, se ele vai cantar, se
se ele só vai dar um grito, só vai dizer sai no nome de Jesus, aí não importa, né? A música só precisa ser levada com a seriedade que cabe. Eu não acredito em música eclesiástica como tratada como profissão. Eu acredito que música também é parte do sacerdócio, né? Se eu tenho um talento musical e posso usar isso para servir a adoração por chamado, beleza, isso não pode ser misturado com o profissionalismo artístico que o mundo trata. Tipo, o que você quer dizer, André? Eu não posso ser o baterista da Ivete Sangalo, que é o orgã dela, e querer ser baterista na igreja. Não tem como. Não dá. Não tem como. Ah, André, é a minha profissão. Não, sinto muito. Você invoca e ela recebe. Não tem como. Você bate, invoca e ela recebe. Não tem como você ser o baterista dela e ser o baterista da igreja. Pegou como exemplo, né? Só um exemplo. Mas ela mesma já falou que várias vezes no show não é ela. Ela já confessou várias vezes. Várias vezes. Não é uma coisa, não estou agredindo a corrente de pensamento religioso de ninguém. Pelo contrário. Uhum. Eu entendo a corrente de pensamento religioso deles mesmo porque já fui frequentador. Entendo e conheço. É óbvio que tem uns que frequentam sem conhecer e nem entender. Uhum. Até mesmo muitos dos nossos que entram e saem de igreja e que nunca se dão a conhecer a palavra de Deus, que é o que falta para muitos. Sim. Eles têm preguiça de conhecer a palavra de Deus. E aí eles continuam tateando, né? Dá trabalho. Vai continuar tateando. Então eu não acredito numa obra de adoração, sabe, pastor, com uma vida rasa, sem Bíblia, sem vida separada, sem dependência do Espírito Santo de Deus, porque é a dependência que nos faz retos, não é a independência. Eu estou debaixo da liderança de um pastor, sirvo no ministério local e sou um enviado através do ministério local. Eu não tenho uma igreja só para dizer que tenho, eu tenho uma igreja onde eu lidero um departamento, onde eu organizo, instruo e alimento um departamento com tudo aquilo que a minha liderança me instrui. Leono, preciso que organize e faça isso. Vou lá e faço. Leono, me ajuda a fazer isso. Vou lá e faço. Eu tenho uma liderança pastoral sobre mim. Eu não acredito em ministério itinerante, que é o meu, que é a minha chamada, que é independente. Que o cara fica rodando o mundo todo e ele não tem sim senhor e não senhor para ninguém. Eu, André, mas aí sou eu. Sim. Isso não é uma lei, né? Mas, biblicamente, temos textos que falam que nós devemos ser subordinados à nossa liderança. A liderança de uma comunidade de fé. Você tem que ter o teu voltar para casa. Como que você... É meio... Eu estou debaixo de alguém que me inspira, de alguém que me alimenta, de alguém com quem eu confesso, alguém para quem eu choro. Você precisa ter essa pessoa para... Alguém com quem eu tenho mesa. Para voltar, isso aí... Tá com problema, eu sei que se eu voltar para casa eu tenho meus irmãos, eu tenho meu pastor, eu tenho... São os padrões de uma comunidade de fé que lugar nenhum vai ter como mudar. Doutrina nenhuma terá como mudar isso. São padrões de uma comunidade de fé. Eu acredito que uma adoração intencional ela é eficaz a partir de uma vida espiritual intencional. Lá no Ministério de Intercessão, nós temos uma plataforma intencional de pedidos, né? Uhum. As intercessões são intencionais, voltadas para toda a visão da igreja, mas existem intenções bíblicas nas orações. Queremos enfraquecer os opositores espirituais contra a obra tal. Não, quem é mais capacitado para isso? Os que têm mais vida de oração e jejum. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque para o louvor, para a igreja, o crente está sempre em batalha. Sempre. Você aceitou a mãozinha, levantou a mãozinha lá, eu aceito a Jesus, o coro já começa a cantar. Vai começar a guerra. Já vai começar a guerra. E qual é a importância do jejum e da intercessão, ou jejum para interceder? Eu acredito que as orações pessoais, individuais, geram o ambiente do jejum. Eu não jejuo para orar, eu oro para jejuar. Eu não posso, porque se o jejum ele é espiritual, tanto que Zacarias 7, né,
as lideranças das sinagogas, né, os líderes e anciãos daquele tempo, passaram 70 anos no exílio babilônico. Né? E aí houve o retorno para a terra. Tá aí, tudo bem? Sim. Desse retorno para a terra, eles vão lembrar das primeiras ordens ou instruções que Deus deu aos sacerdotes e profetas 70 anos antes. Qual foi a ordem? Que eles jejuassem tal mês e tal mês, lá na terra que eles estavam. E que se multiplicassem, fizessem negócios, povoassem, prosperassem. O exílio babilônico não foi um exílio de miséria. Uhum. O exílio babilônico foi um exílio de prosperidade e multiplicação. Foi a ordem que foi dada através de Jeremias, inclusive. Uhum. Jeremias falou, vem cá, que inclusive tem um salmo também de Davi falando sobre isso. Por que vocês penduraram as harpas? Por que vocês penduraram as liras? Vão tocar. Não, eu quero cântico já de júbilo. Por que vocês estão aí, tão entristecidos? Não, eu quero alegria. Vamos louvar. Quero cântico de júbilo. Você tem um salmo que relata esse momento de exílio. O exílio nunca foi algo para Deus torturar o povo. Era algo para o povo ter a oportunidade de transcender para o propósito de Deus. Era um caminho para transcender. Era um caminho para Deus transicionar eles para o que Deus tinha preparado. Uhum. E aí, quando eles voltam, eles vão atrás de Zacarias, que é o cara do momento. Mestre, nós lembramos que Deus deu uma instrução 70 anos atrás, que era para nós jejuarmos todo, acho que 5º e 7º mês, algo assim, né? Quisleu e um outro mês lá. E qual é a recomendação agora? Só pode orar a Deus e perguntar para Deus, então, agora o que vai ser o procedimento? Se a gente vai continuar jejuando nesses meses? Sabe qual foi a resposta de Deus através de Zacarias? Era para mim que eles estavam jejuando? Não sabia. Era para mim? Ah, tá. Não, porque eu nunca soube que era para mim. Então, Deus precisa saber que o jejum é para ele. Como é que ele fica sabendo? Através da oração. Então, a oração é que vai estruturar os períodos de jejum. Não sou eu que vou decidir, vou entrar num voto de 7 dias. Mesmo Deus falou? Não. Entendi. Pode até ficar doente. Tá, então você está dizendo que o jejum ele tem que ter um propósito e uma autorização, aprovado, vamos dizer assim. Uma parceria com o Espírito Santo de Deus. Não tem como eu fazer um jejum sozinho. Cismei. Se eu sou agora um cara espiritual, eu não posso fazer um jejum natural, com finalidade espiritual. Um jejum pensado e estruturado naturalmente para ter um resultado sobrenaturalmente, não vai rolar. Não vai acontecer. Eu, pelo menos, nos relatos que eu tenho dos avivalistas de jejum, é o contrário. O que acontece primeiro é uma vida de oração, de intimidade, de conhecimento da palavra de Deus, uma vida de separação, onde esses homens são, pela liderança do Espírito, eles começam a discernir ambientes de batalha espiritual à sua volta, apresentam esses cenários a Deus e falam, Deus, o que o Senhor acha de um jejum por essa causa, por essa direção, para trazer uma luz para isso aqui, ou por um governo? Aí Daniel entra em jejum pelo príncipe da Pérsia. Mas nós não sabíamos que era por ele. Só vamos saber depois. Lá em Daniel 9, onde ele fala, não, olha só, o príncipe da Pérsia me resistiu, aí teve que vir Gabriel. Ou seja, existiam patentes angelicais, uma patente veio, não deu conta, teve que vir uma outra patente de anjo de Deus, eu estou falando de anjo de Deus. Sim. Né? Existem patentes. Estão falando de batalha espiritual. Sim, sim. Mas aí o que o anjo diz? Mas Deus ouviu as suas orações desde o primeiro dia. Eu só não pude vir porque o imperador... O príncipe da Pérsia me travou. Me resistiu. Mas não era um homem. Era um principado maligno, né? Um anjo sombrio, né? Um príncipe de treva, que agia sobre o imperador, fazendo com que ele tivesse força para domínio de toda aquela região.
Então era ele a pessoa que resistia, mas por causa de um espírito. E a gente volta a acrescentar, a luta não é contra a carne, sangue, mas sim príncipes, são anjos de poder nas regiões celestiais. Potestades do ar. O que são potestades do ar? Potestades do ar são espíritos que movimentam coisas físicas, meteorológicas, vento, chuva. Eu fui no sul fazer um trabalho uma vez, não havia previsão de nenhum tipo de temporal, nem de chuva, nem de nada. A previsão era de sol todos aqueles dias. No meio do meu trabalho missional, né, que era de 5 dias, fui numa igreja batista fazer um trabalho onde eu ia cantar e pregar. E na saída do hotel para a cidade onde eu ia fazer, que era o melhor hotel, ficava na cidade vizinha, o pastor me pegou ali. Esse dia ele mandou mensagem: Leona, a igreja ainda lembra daquele dia. Tem alguns anos. O pastor ia me pegar e ia cruzar a fronteira de um município e a gente ia chegar na igreja. Que era o hotel melhorzinho, quiseram me colocar num hotel melhor ali, porque eu também ia atender outras igrejas no decorrer. E aí os pastores estavam dividindo aquela despesa missionária, né? Eu ia ficar ali, eu ia atender 2 igrejas na região. Mas quando ele me pegou no hotel, que ele saiu, o céu caiu. Aí na mesma hora ele falou assim: ué, não havia previsão de chuva para hoje. Aí faltou luz. E olha, era água. Não era qualquer água não, era muita água. Andamos, passou mais ou menos uns 20 e poucos minutos, a gente chegou perto da rua da igreja. Mas antes tinha uma ponte com um rio. Quando nós chegamos, em cima da ponte o carro morreu. Meu Deus. E o rio já enchendo. Não era qualquer rio não, o rio estava vindo, com a água, aquela água que leva tudo. Que você não vê mais nada, leva, a pessoa some, carro some, tudo some. O pastor entrou em pânico, nem eu tinha visto, que eu estava de noite já. O pastor falou assim: Leono, nosso carro está enguiçado em cima dessa ponte. Esse rio já levou a vida de muita gente em enxurradas. Carros, pessoas já desapareceram nessas águas. Nós temos que sair daqui. Falei: pastor, posso orar? E tentou ligar o carro várias vezes. E aí alguma coisa no meu espírito dizia que não era chuva. Mas eu só passei por isso uma vez, somente naquela vez. No meu espírito eu sabia, não era chuva comum. Falei: Senhor, o Senhor me mandou aqui para esse lugar. Eu falei com essas lideranças pastorais que o Senhor levantou nessa região. O Senhor me enviou como uma ajuda tua, um enviado teu aqui. Eu não vim aqui para conhecer o Rio Grande do Sul. Eu não vim aqui conhecer essas pessoas, apesar disso também ser muito bom. Eu vim aqui fazer a tua obra, que envolve isso, isso, isso e isso. Acho que estou sendo atrapalhado por uma obra de espíritos. O senhor pode me ajudar nisso? Aí falei: pastor, põe a mão no painel do carro. Ele: pô, Leona. Aí não, falei: pastor, põe a mão no painel do carro. Aí eu comecei a impor as mãos pro painel. Falei: olha só, eu dou ordem agora, eu comecei a dar ordem a tudo que tem no motor. Agora, funcione plenamente, parte tal da mecânica, não sei o que, carburação. Deus foi me trazendo as memórias, as coisas do motor do carro. Comecei. Funciona isso, funciona aquilo. Senhor, já pode parar de chover. Secou tudo instantaneamente. A chuva desapareceu. Falei: pastor, pode ligar o carro. Ele só tocou na chave, o carro. Ele olhou para mim e falou: Leandro, isso não é possível. Eu falei: Deus me mostrou que essa chuva não era uma chuva natural. Isso foi obra de potestades do ar que precipitaram essa água para me impedir de chegar na igreja por causa da excelência da obra que vai ocorrer nessa igreja hoje. Vários casamentos foram restaurados, curas emocionais. Olha, foi um rebuliço de Deus maravilhoso que aconteceu lá, nessa cidade. Então, eu acredito que a obra da adoração, ela interfere diretamente, né, da adoração, da ministração, da pregação, do envio de Deus. Ela atrapalha completamente o trabalho das sombras no lugar onde ela onde Deus envia a pessoa.
Você já teve alguma experiência assim de estar ministrando, de estar ali adorando e ao entrar em alguma batalha espiritual? Várias vezes. Pregar e manifestar demônio tem que mandar calar a boca. Sério? Sai dela agora. Agora, no nosso culto, na nossa vigília, eu pregando no meio da madrugada, a irmã que está em treinamento com a gente lá na intercessão, inclusive. Manifestou 7 espíritos, botou a mão para trás, com a mão para trás, digo, pode ficar calada. Ou melhor, o que você ia dizer? Que tem muito pecado na igreja. É, tem. E um Deus para perdoar eles. Pior é você que já está amarrado, não vai ter como sair da posição que você está. Mas para aquele que crê, tem solução para ele. Ele se arrepende, ele confessa, mas você não tem mais solução. Sai dela. Está liberta. E servindo. Mas é com vários colegas na nossa equipe lá, pregando manifesta. Nos treinamentos também. Todo último domingo do mês nós damos um treinamento. Já teve uns 4 treinamentos que a gente está treinando e pessoas manifestam durante o treinamento. Durante o treinamento? Durante o treinamento. Caramba. Que está havendo um ensino da libertação e os demônios não querem. Aí se manifesta. Eles querem atrapalhar, né? Meu amigo, mas acontece direto. Culto, todo culto tem. Todo culto tem libertação. Qual é a dificuldade? Casta. Casta ainda é um desafio. Nem todas elas conseguimos ser bem-sucedidos. Como assim? Quando a gente está falando de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil espíritos, não é uma batalha fácil. É uma batalha cansativa e que exige uma equipe preparada. E como? Não é sempre que todos estão preparados e tem batalhas que a gente pode vencê-las só parcialmente. Como assim parcialmente? Uma parte dos demônios irem e uma parte ficar na pessoa. Por serem muitos. Por serem muitos? Por serem muitos. E a pessoa acabar indo embora, os demônios levarem a pessoa para outro ambiente e a gente não conseguir terminar o trabalho. Caramba! Já aconteceu. Qual é o treinamento? Qual é a instrução? Um de cada vez. Os que estão em volta intercedem por aquele intercessor que está repelindo. Sim. Um repele e os demais intercedem por aquele que está repelindo. Você intercede pelo intercessor, né, pelo aquele que está na linha de frente, para fortalecê-lo, e aquele que está enfrentando os espíritos, né, ou derrotando eles, que ele fale sozinho. Os espíritos gostam de gritaria, então todo mundo fica só sussurrando em oração para o intercessor e deixa só que um fale. Quando esse tiver desfalecido, porque casta, o cara fica cansado mesmo. É? Fica. Casta fica cansado. Pode perguntar para qualquer um que trabalha com isso. Casta, quando é casta, tem cansaço. O mundo espiritual perpassa o corpo físico da gente. O espírito não trata com árvore, nem com pedra, trata com gente. E isso drena a energia, né? Isso é luta direta. Isso é confronto direto. Mesmo tendo a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, mesmo tendo anjos envolvidos nisso aí, quem está ali é o ser humano trabalhando. Então isso vai incutir. É muito comum você voltar de 10 dias ministrando e você cair doente. É comum. Como é que se prepara para isso acontecer menos ou ficar menos frágil? Uma vida mais contínua de oração e jejum. O jejum te deixa mais forte para entrar e sair de uma rotina de ministrações seguidas. Mas eu já ouvi dizer que não é bom você entrar numa batalha espiritual estando em jejum. Há controvérsia. Há controvérsia. A última casta que o Senhor me usou para libertar, eu estava em jejum, só na água. Há muitos dias. Caramba. E foi cantando esse hino. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. O Espírito jogou o menino no chão
e saiu milhares de demônios dele. Tinham 5 homens grandes da minha equipe de intercessão, não conseguia segurar um menino de 1,60 m. Caramba. É uma força descomunal. Uma força descomunal. E aí um dos líderes saiu correndo pela igreja, a igreja estava muito cheia, né? Com 4.000 pessoas na igreja. Mais até que foi no dia da Aline Barros, tinham quase 5.000 pessoas na igreja. Eu já tinha orado para o demônio largar o telão, tu acredita nisso? Telão? O telão, porque assim, o culto não deu para as pessoas assistirem o culto todo dentro do templo. Uhum. E aí começou a ter efeito poltergeist. Começou a querer não funcionar equipamentos na igreja. Começou a... nas coisas, luz, equipamento de LED. Começou a dar esses probleminha. Não sei se vocês acreditam nisso. Eu creio muito. Mas eu simplesmente... O que mais acontece aqui no Religado é isso. Esse aí é o meu lugar de trabalho. Então assim, eu lido com isso o tempo todo. Inclusive em retiros espirituais eu só lido com isso o tempo todo. Luz piscando e não sei o quê. O Rodinei que... Ar-condicionado que pique, olha só, esse lugar não foi preparado para receber o trabalho primeiro, tinha que ser preparado, ungido primeiro, né? Tinha que ter feito um trabalho antes aqui, dias antes, a gente consagrar esse lugar ao Senhor, né? Santificar esse lugar ao Senhor em jejum, né? Porque eu acredito também na obra manifesta no físico. Tudo que você consagra fisicamente a demônios, eles se sentem donos. Sim. E, na verdade, legal. É uma legalidade, uma legitimidade para aquilo ser deles. É isso aí. Então, para você trabalhar ali, você vai ter que botar isso para fora. Se você quer trabalhar naquele lugar que pertence a eles, você tem que tirar isso de lá. Que estão naquela região. E para isso é briga, né? Aí tem que ter briga. Então, você tem que orar ao Senhor, juntar um grupo de pessoas. Senhor, nós estamos indo para tal lugar, que o Senhor venha cercar a região. Entra agora no endereço tal, no sítio tal, nós vamos usar aquelas salas. Nós vamos agora fazer uma visita lá. O Senhor nos guia, libertar, tem coisas enterradas, e nós vamos entrar naquele terreno, vamos fazer a obra do Senhor, nos mostre tudo. Quebra tudo. Eu fui fazer a gravação de um clipe, num lugar na Pedra de Guaratiba, um clipe para poder a gente plantar 10 igrejas no Piauí, um clipe para poder converter em investidores, né, patrocinadores, para poder a gente levantar 10 igrejas. Nós levantamos em um único domingo. Patrocinadores generosos que agora já não são 10, são 11 no Piauí. E a gravação foi por causa desse clipe. Nós cantamos ao vivo, mostrando as imagens de um clipe que foi produzido por um amigo meu de Piauí, que é o Itami Barros, que é um músico de Avestor que faz com a Soraya Moraes. Já me produziu também. Aliás, Itami, um abraço. Itami hoje mora em Jundiaí, São Paulo. E aí nós fomos produzir esse clipe com uma irmã da nossa igreja, que é uma diretora de teatro, e fomos fazer um trabalho nesse sítio, nessa propriedade ali na Pedra de Guaratiba. Quando nós chegamos lá, nós não conseguimos fazer o trabalho. E aí Deus me mostrou que tinham coisas enterradas. Aí nós começamos a orar, quebrar tudo, rapidamente, apareceu até uma cobra. Caramba. Apareceu até uma cobra pro filmmaker da nossa equipe. Nem era muito comum aparecer cobra, apareceu uma cobra para ele, uma cascavel. Caramba. E aí ele, cara, a cobra se meteu no meio da trilha. Ele, tipo assim, filmar ali, poder ter uma tomada assim, a cobra para cá. Então, assim, o mundo espiritual é muito real. Aliás, Satanás tomou a cobra, né? Ou um animal que rasteja, vai a controvérsia. Então, eu acredito demais nisso aí, né? Quando nós estamos totalmente envolvidos numa vida de oração, a oração nos leva a jejuar em propósitos estabelecidos. Tanto para aquilo que a gente vai fazer fora, tanto para aquilo que a gente faz na vida da gente, família e trabalho e empreendimentos financeiros, quanto para aquilo que a gente faz como ministério em igreja. Eu acho que o cristão, ele é cristão nos negócios, nas relações pessoais, nas suas conexões seculares, né, no ministério. Ele não pode ser cristão só na hora que ele bota a roupinha da igreja lá, a camisinha do voluntariado, né? Ele precisa ser cristão em toda a sua jornada, no seu condomínio, né? Porque é isso que vai atrapalhar o trabalho das trevas. Não é se eu estou na igreja. É se eu estou no meu condomínio, lá no subsolo. Eu estava no meu subsolo. Você tem uma ideia do trabalho da batalha espiritual? Eu estava no meu condomínio no dia
Não sei se vocês conhecem aqui na cultura judaica. No calendário judaico tem o dia da audiência, que é um dia no começo do ano, ali na altura entre março e abril, que o judeu ele vai para a audiência com Deus. É um dia que eles apresentam, eles vão ao sinédrio, ou ao muro, ou à sinagoga, e eles vão apresentar as suas questões ao Senhor. Eles vão para esse lugar fazer orações, né? Reivindicando coisas que Deus teria prometido, coisas no seu trabalho, coisas na família. E ali, naquele dia, você apresenta coisas que são lícitas e bíblicas que Deus te entregue, né? E aí eu fui fazer isso. Aí falei, vou descer de madrugadão, vou lá para o subsolo, para o estacionamento, vou me trancar dentro do carro, 2h pouca da manhã, né? E vou para a minha audiência com o Senhor. Senhor, olha só, eu estou orando por isso já há um tempo, por isso, por aquilo, aquilo outro. No meio do meu clamor, uma mulher começou a rodar o carro, falando coisa com coisa. Ela andava em volta do carro. Aí eu comecei a repreender. Falei, Senhor, tem alguém tentando atrapalhar a minha audiência com o Senhor. Liberta essa mulher ou tira ela daqui. Porque eu estou numa audiência particular com o Senhor, não convidei ninguém. Esse espírito não pode ficar aqui, no meio da minha audiência. E aí fechei os olhos, a mulher desapareceu. 2h pouca da madrugada, no subsolo do meu condomínio. Ou seja, guerra, ela é guerra mesmo. Só sabe que é guerra quem milita nesse ambiente. Então, a gente vê, luz não funciona, as coisas piscam, né? Então, quando eu... A terceira câmera não funcionou. Um dia desse, o pastor mandou mensagem para mim, falou, Leon, naquele dia da chuva, do carro, quando nós testemunhamos na igreja, primeiro, o culto atrasou 15 minutos, que o pastor reuniu, enquanto eu passava som, o pastor reuniu a equipe toda no gabinete dele para contar o que tinha acontecido. Ele falou, irmãos, eu nunca tive uma experiência como a que eu tive com o Leon agora no carro. Porque eu nunca imaginei que isso pudesse ser tão real. E o Leon, Deus usou ele para tratar com uma potestade do ar. Né? Ou seja, não tinha a menor previsão de chuva. E vocês sabem quanto calor tem feito aqui. Né? Não, pastor, não tinha como chover, não. Inclusive, todo mundo sabe dessa chuva aí, que foi uma chuva que estranha, que aconteceu do nada e que parou do nada também. E se vocês souberem que isso tem a ver com um homem, vocês acreditam? Tem a ver com o Leono. Então, assim, eu tenho certeza daquilo que Deus me chamou para fazer, do que eu tenho vivido, por causa da autoridade que se manifesta, né, aonde nós decidimos depender do Senhor. Bom, você já cantou, já fez música com alguns cantores mais conhecidos no gospel. Sim. Tem como falar alguma dessas tuas experiências? Louvor, sem dúvida, a melhor experiência é com a Fernanda Brum. Essa mulher tem uma chamada profética diferenciada mesmo, não tem, é inegável. Existe uma unção, uma veste, aliás, é um assunto bacana de falar. Eu acredito em vestes específicas para pessoas específicas, para tempos específicos, projetos de Deus específicos. Creio nisso totalmente. Você vê o sacerdote, Deus falando assim, agora troca o calção para pegar a cinza e levar para o lugar cerimonialmente puro. Enquanto o Senhor, é um ensino que eu tenho aqui no meu treinamento, enquanto o Senhor está fazendo isso, eu estou, Deus, mas para que isso? E aí eu perguntei, Senhor, por que se o sacerdote já é teu, se ele é santificado, separado para o Senhor, por que tantas coisas envolvendo esse rito? Porque nós estamos falando de Levítico 6:8, a regulamentação do holocausto. E aí você tem o sacerdote reunindo a lenha, Deus mandando fogo, queimando o holocausto, Deus pedindo para trocar de roupa, para poder pegar a cinza, botar do lado do altar, mandando ele trocar uma outra roupa, para depois de um tempo trocar o calção, pegar a cinza e levar para um lugar cerimonialmente puro. Preciso entender o que é isso? Isso tem a ver com vestes específicas para ações específicas que Deus tem no mundo espiritual com a gente. Então ninguém vai fazer obra igual.
A obra que Deus tem com você, não tem com ele, não tem comigo. Deus tem um jeito de fazer contigo que não tem com ela, que não tem comigo. Entende? Então, eu acredito. Então, por isso que, muitas das vezes, não é bacana um cristão ficar batendo no outro, né? Falando mal do outro. Porque você não sabe o tipo de operação espiritual que Deus faz em cada um. Você não andou com ele umas milhas para conhecê-lo. Você não conhece a história de vida do sujeito. Você não sabe o quanto ele vem sofrendo para fazer com que o que ele está operando seja eficaz, né? Eu acredito muito, sabe, pastor, que a eficácia de um trabalho espiritual tem a ver com as dores também que isso implicou. Eu não acredito que do nada alguém saiu fazendo sem passar por nenhum tipo de processo, até porque a carne só quer fazer o que é mal. Os impulsos que nós temos são os mesmos de uma vida ímpia, porque a iniquidade mora em nós. Ela só é calada e pausada pelo poder do Espírito e por decisões pessoais que a gente toma. Satanás não vai me ensinar o caminho de volta, não. Eu já sei como é que é. Eu nem precisaria conhecer nada no mundo. Porque eu vejo muito testemunho assim, não, eu fui nascido no lar cristão. Começa a ter uma vida mais devotada, de mais oração e jejum, que você vai ser tentado a praticar coisas que nunca fez antes. Poxa, mas meus pais não fizeram, eu fui criado num lar assim. É mesmo? Não tem a ver com você e nem com eles. Tem a ver com a sua carne. A Bíblia diz que todos pecaram. E foram destituídos, filho. Vai nascer alguém no Japão daqui a 100 anos. Ele vai nascer com inclinações. Vai nascer num lar cristão onde toda a família foi 10 gerações de bispos. Ele não vai nascer bispo. Ele vai nascer um ser humano. Precisando se converter, ter experiências pessoais individuais com o Senhor, para assim então ele ser eficaz na obra do Espírito. Não tem... Sabe o mais do mesmo? O mais do mesmo tem a ver com esse livro. Se alguém não decidir urgentemente se apaixonar por esse livro, e não é só de negócio de devocional não, que assim, devocional é uma bênção, mas pode virar uma bengala, né? Uma bengala evangélica com cara de católica. Não, eu já fui na missa. A missa às vezes é um devocionalzinho. Na vida católica também tem devocionais, tem livretos, são maravilhosos. Na fé deles, tem aplicação prática diária todo dia. A gente fazia novena em casa, eu lembro bem. E eram boas as novenas, ficavam os dias abrindo o livreto, orando junto na mesa da sala, dava eu, minha esposa e minha filha, abríamos o livrinho, líamos a lição juntos. Era uma prática. Hoje o cristão tem uma prática devocional. Ele abre um versículo bíblico, uma reflexão, e aquilo ali foi o alimento dele. Jamais. Aquilo ali é aperitivo. Aquilo não faz ele ter vida espiritual nem aqui, nem em lugar nenhum. Não é suficiente, pastor. Uma partícula da palavra de Deus e um devocional por dia não faz ninguém transcender. Não faz uma jornada ser eficaz. O cara continua crente? Continua. Vai ter uma vida que ele vai poder tomar algumas decisões importantes, os devocionais podem ajudar? Podem. Mas se eu quero ser bem-sucedido com o Senhor, na chamada, vou precisar de mais do que um devocional. O Oswaldo Lobo ele fala assim, Leono, na minha equipe é de 10 capítulos de Bíblia para cima. Menos não entra na nossa equipe. Caramba. Falei, pastor, eu quero que a minha equipe chegue nesse nível também. Olha, há uns anos atrás, eu estudei bastante pela internet com o Pastor Lobo. Muita coisa, muita coisa. E tem algo que ele fala que eu acho muito pertinente falar no nosso podcast aqui. Ele fala assim, a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente. E ele tem razão. Porque os textos bíblicos das cartas de Paulo, elas levam completamente para esse caminho. Quando você pega as cartas, você percebe Paulo direcionando a igreja a buscar se santificar. Mas é um recado que já foi dado por Moisés. Quando você pega as leis, santifiquem-se porque o Senhor, o seu Deus, é santo. Se separem. Números 3, números 8, números 11...
Todos os convites para Moisés: separe os levitas e os consagre. Separa eles. O sacerdócio levítico nada mais é do que apontava para o sacerdócio que nós vivemos agora. Tinha a ver com lei. Mas aquilo apontava para as leis espirituais, não para as leis que dominavam eles. Eles ficaram escravizados na lei. A lei não deixava eles conhecerem a graça. E graça é manifesta com conhecimento revelado, e não com conhecimento teológico. A teologia humana promove a teologia de espírito. Ela é um ambiente que pode promover a teologia de espírito. Pode ser uma boa fonte de conhecimento que ajuda. Mas se eu não tiver a teologia humana, a Bíblia diz que... Espera aí, eu vou ler o texto que fica mais legal. Sim. Vamos abrir aqui. Ó, vamos aqui para os profetas. Vamos aqui, ó. O texto áureo, né? Aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31. A promessa de uma nova aliança. Já vivemos ela agora. Estamos vivendo ela no seu auge. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e as escreverei no íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ele está se referindo à era do Espírito Santo, que vivemos agora. Porque essa palavra aqui conversa com outra. Vamos lá na 1 de João? Vamos. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Bom, enquanto isso ele está pegando aqui, ó, eu quero pedir a você para deixar aquele like, já se inscrever, deixar. Eu quero saber da onde você está assistindo a gente. Porque, olha, quem está assistindo aí sabe que a gente ficou um pouquinho longe devido a alguns problemas, mas estamos de volta. Eu quero saber da onde você está assistindo o nosso Religados Podcast. Coloca aí de onde você está assistindo a gente. E não esquece, compartilha essa live aí, falou? Um abraço. Vamos nessa, pastor. Bom, caminhando para o nosso final aqui, olha o que diz 1 João 2, a partir do verso 20. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo Espírito, e todos tendes pleno conhecimento, que vem da onde? Da unção do Santo Espírito. Não é a unção do padre, não é a unção do pastor, não é a unção da igreja, é a unção do Santo Espírito. É uma unção de conhecimento revelado pelo Espírito, não por teologia. Promessa que foi feita lá em Jeremias 31, verso 33. Sim. E aqui João está pelo Espírito avisando para nós na cartinha, na primeira carta, né? Na primeira epístola, no capítulo 2, ele continua. Portanto, não vos escrevo porque vos falta conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e, portanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Significa que o conhecimento do Espírito é um conhecimento incontestável da verdade. Ele está falando de uma verdade incontestável, de Espírito. Ou seja, não é para a gente se matricular na escola bíblica dominical, não é para a gente fazer teologia, não está dizendo isso. O que ele está dizendo exatamente aqui é que a gente agora vai discernir o que é ensinado. Isso aí. Antigamente falava assim, ó... Que agora no texto seguinte ele vai falar sobre mentiras. Antigamente, antes de orar, a gente falava assim, olha, chama o seu professor.
antes de ler a Bíblia, convoca o Espírito Santo para ele poder te ensinar a entender a palavra. Por isso que hoje, devido a essa não liderança do Espírito, podemos pregar muitas coisas fora de uma verdade que de fato fale com a alma da gente, que se eu de fato aceitei o Senhor Jesus e passei a ser um amigo do céu, o Santo Espírito começa a me entregar conhecimento revelado. Tanto que o profeta que ganhou a minha casa para Jesus não tinha lido Bíblia de papel porque ele não sabia ler. E o próprio Espírito ensinou a Bíblia para ele. Olha. Quando ele começou a transicionar a minha casa para o Evangelho, ele chegava na nossa casa e falava assim: filho, abre a sua Bíblia, por favor, no texto tal, assim. Eu não sei ler, não. Você que vai procurar aí. Aí eu ia lá, folheava até achar, pegava o sumário lá, até eu achar, demorava um tempo. Pois é, Deus vai me ditar o texto aqui, eu vou falar para você. E aí ele ditava o capítulo todo para mim, depois explicava tudo que Deus falava para ele. Está escrito isso, mas isso aí é uma figura. Deus diz que isso significa aquilo na sua vida. E ele ia pregando as coisas, os tesouros debaixo do texto, sem saber ler. Meu Deus. Então nós não podemos falar que a teologia é a salvação, de que é o caminho para si, não. A teologia é um caminho, sim. Mas ela não é, se não, é porque não fez teologia, é porque não fez, não, calma. É importante estudar? A Bíblia de Deus convida a gente para estudar, para mergulhar no entendimento, ponto. Mas o Espírito Santo não é limitado por isso, porque a Bíblia diz que o conhecimento dele está disponível através do relacionamento pessoal. Não existia mais, porque estava quebrado, mas aí Jesus vem e nos religa, nos restaura. Agora nós podemos conversar de novo e agora ele conta tudo para nós. Isso aí. Olha, chamando de pastor, ó. Amém. Eu quero já encaminhar aqui para o final, mas antes disso eu vou pedir você para falar do Ministério Despertados. Legal. Despertados surgiu em 2014. O Senhor me pediu para treinar a linha de frente de batalha. E como eu era cantor, fazia sentido para mim, porque eu ouvia muito falar sobre os levitas, a linha de frente, Josafá, montamos cantores na frente, aí teve a vitória na guerra. Então eu escutava muito sobre isso. Aí quando o Senhor usou uma mulher, uma profeta, para ir na minha sala, na tenda que eu usava no Rio Mar para dar aula de técnica vocal, porque eu dava aula de técnica vocal na igreja. Uhum. Eu abri turmas de técnica vocal na igreja para virar uma renda extra, já que eu estava transicionando, deixando de fazer eventos seculares, deixando de cantar em lugares, música secular. Então eu comecei a dar aula na igreja. E aí eu comecei a tentar ajudar os cantores da igreja a melhorarem seus rendimentos, como cantores. E comecei a ser bem sucedido naquilo. Até que um dia o Senhor resolveu inaugurar isso como um ministério. E aí surge o Despertados. Quero que você desperte a minha igreja para a adoração. Crie, forge uma linha de frente de batalha. Ensine eles sobre aquilo que eu espero, sobre aquilo que eu quero. E aí surge o Despertados. Uma mulher bate na porta, eu estava de joelhos, Deus apareceu para ela em sonho e falou: amanhã você vai lá na tenda, o meu filho, você vai chegar 1 hora antes, o meu filho vai estar ajoelhado na sala orando, você vai ter que bater na porta porque ele vai estar orando a mim. Você vai bater, mas bata com força, porque ele vai estar orando a mim. Você vai tirar ele da oração para entregar uma palavra minha para ele, dizendo para ele que fui eu que chamei ele, fui ele que botei ele nesse lugar e quero que ele ensine para o meu povo a adoração. Aí ali começa o Ministério Despertados para a verdadeira adoração. Eita, glória a Deus. Numa tenda, improvisada, numa casa anexa alugada pela igreja, e ali começa a desenvolver um trabalho escondido, quase que em um lugar distante, longe do templo, fora do templo da igreja. E ali eu treinei mais de 300 ministros que estão hoje em louvor de igrejas que você conhece. Uns já viraram pastores em várias ADVECs, em várias denominações metodistas, passaram pela minha tenda lá. Legal. Que ficou presencial na igreja por 7 anos, tendo esse endereço fixo como treinamento.
enquanto eu treinava fisicamente, Deus me enviou para dar esse treinamento também em outros estados. Então, nós já percorremos 19 estados aplicando treinamento Despertados. É uma ferramenta que começou com 1, 2 páginas, e aí o Senhor foi me falando o que Ele queria que eu estudasse, o que Ele queria que eu falasse, no que diz respeito à adoração. O conteúdo foi crescendo, 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 crescendo. Hoje nós somos quase que um livreto de 80 páginas, sendo que tem um esboço de 30 e poucas, né? Que é onde eu aplico o ensino para essa área. E o ensino é tão robusto que ele envolve a área de intercessão, ministério de intercessão, batalha espiritual, jejum, toda essa área que também é a área que eu milito hoje. Então, na verdade, Deus agregou uma nova ferramenta ao longo desse tempo, né, desses 13 anos. Então, o Despertados agora tem vários formatos. Tem formatos em workshop, formato palestra, formato treinamento, formato imersão. A imersão Overflow, por exemplo, é 2 dias. Caramba. São muitas horas, porque o conteúdo é grande. Conteúdo, né? Essa é uma apostila padrão, né? É um conteúdo gigante. Essa aqui é uma rabiscadona, que eu estou fazendo sempre revisões, né? Aí eu pego desde as apostilas mais antigas e começo a ver se eu perdi alguma coisa no meio do caminho, né? Ou se eu preciso trazer alguma coisa de volta. Então eu vou lá, reconstruo alguns conteúdos. Então, o Despertados é uma ferramenta maravilhosa que já ajudou departamentos de adoração de igrejas no Brasil todo. Que legal. Nós vamos agora para o 20º estado e eu tenho certeza que Deus vai continuar, né, aplicando isso aí, talvez. Fizemos também agora em Portugal, né? Opa! Fizemos em Portugal agora um treinamento também de louvor e um de intercessão. Vou voltar ao Sul agora para um treinamento módulo 2, na parte de adoração, na mesma igreja que estive quando fiz essa campanha missional que lhe contei sobre a chuva. Vou voltar lá na mesma região para dar um treinamento de mais profundidade para o louvor e também vou aplicar um treinamento de plantação de ministério de intercessão deles, né? Que vai ser um trabalho grandioso, uma manhã inteira, a gente vai trabalhar duro. O Despertados, né, trabalhando nas 2 frentes, né, na parte de adoração e louvor e também na parte de intercessão ministerial. Leono, vou pedir para você deixar suas redes sociais. Foi um prazer, nossa, inenarrável te receber aqui e contar uma curiosidade, né? Para quem não sabe, aqui nós descobrimos que o Leono é meu vizinho. Não só de bairro, não só de condomínio, não só de bloco praticamente. A gente mora no mesmo condomínio, no mesmo bloco, prédio. No mesmo prédio. É só colunas diferentes. Você está virado para frente, eu estou para os fundos. Cara, como que Deus é maravilhoso, né? É muito bom. Meu vizinho aí. Para quem não sabe, a gente mora aqui na região do Pontal Oceânico, é uma região maravilhosa aqui, que dá para as restingas aqui, para as praias, para as reservas aqui de praia. É uma região de serra também aqui. É uma delícia, um lugar de muito verde. E tem uns condomínios aqui. Eu moro no Frames, mas virado para o Maui, né, ali, e ele mora para o interior, virado para a piscina. Pro parque aquático nosso aqui do Frames. Bom, eu sou nas redes sociais @André Leono no Instagram, André Leono Oficial lá no TikTok, também no YouTube, né? Passei um tempo um pouco ausente. Esse podcast aqui ele é importante para mim por 2 razões. Porque eu estou inaugurando uma veste para um tempo novo na minha vida ministerial. Então, vocês estão testemunhando, amém, né? Um período novo que estou dando largada hoje, né? Oh, glória! Hoje. Semana que vem eu tenho um outro podcast e já estou também já estruturando o meu próprio, também o do próprio Ministério de Intercessão. Estamos com um projeto também. Legal. Porque é o tempo que Deus falou, vai. Eu agora preciso que você se exponha ensinando virtualmente, né? Então, os treinamentos vão começar a acontecer a partir de podcasts e depois a partir de gravações e de vídeos para as plataformas, cursos, treinamentos, imersões. Agora começa essa fase.
onde eu estou sendo ajudado por uma equipe, pessoas estão se reunindo para me ajudar a preparar documentos, slides, né, e criar essas performances, né, vamos dizer assim, para que eu possa ministrar nessas áreas. Nós vamos socorrer aí as dores, né, de muitas lideranças pastorais e ministérios nessa área de intercessão e na área de louvor. Então vamos ter vários produtos aí destinados a cada nicho desse, né, voltado para o altar. E aí vão me ver mais agora no YouTube. Eu vou estar agora mais presente com novos materiais, né, inaugurando aqui com vocês aqui. Que satisfação. Semana que vem a gente faz o podcast, né, onde eu vou estar gravando também com o Pelada Musical, onde eu vou tentar buscar ser luz, né, no ambiente secular, né, que é uma outra chamada que Deus tem comigo, para o mundo. Pessoas do mundo que admiram o nosso trabalho cristão, e tem gente na equipe lá que é cristã, falou, por que não? E aí vão chamar para ir semana que vem, eu estou lá fazendo. E estamos desenvolvendo também o nosso pessoal e também um da igreja, do nosso Ministério de Intercessão. E eu estou então no Instagram, estou no TikTok, estou no YouTube, estou nas plataformas digitais de música, né? Que eu sou um cantor também, né? Tenho uma história musical, então se você quiser descobrir, você vai no Spotify, digita lá André Leono, vai aparecer lá várias playlists. Nós tivemos um período com passagem pela MK Music. Poxa, não falamos disso, hein? Oh, meu Deus. Durante esse período, né, da nossa caminhada cristã, a MK quis cooperar com o nosso ministério, então Deus me deu um período lá em torno de 4 anos, onde eu pude, né, cooperar com a gravadora e a gravadora comigo, né, com o que Deus tem. Então ali eu pude ministrar ministros, conhecer as realidades dos ministros, até para que eu possa agora entender melhor o meu trabalho também como ministro de louvor, né? Nessa área de adoração eu tenho várias percepções, né, que pode ser conversa para um outro dia. Com certeza, porque eu quero que você volte aqui. Foi uma experiência muito incrível, agora estou independente, né, produzindo um trabalho novo. Essa é um spoilerzinho aí que eu estou deixando aqui. Opa. Nós não estamos parados nem pausados, né? Os estados estacionários são estados de produção, os casulos, né? Os estados encapsulatórios, né? Não são estados de paralisia, são estados de criação, né? De preparação. A lagarta, no seu período de casulo, ela está se preparando para dar voos altos. Porque enquanto era lagarta, ela só andava praticamente em círculo num metro quadrado e deixava um rastro muito feio. Mas a partir do momento que você aceita os casulos de Deus, né, todo mundo olha e fala que você está parado. Mas a hora que Deus te faz voar, só quem é espiritual vai entender. Não estava parado, não. Eu estava ministrando ao Senhor, estudando com o Senhor, conhecendo pessoas, realidades, ambientes, entendendo o mundo espiritual para fazer uma obra que Deus estava me treinando para fazer. Então, ela começou hoje, oficialmente, né? E aí agora eu tenho uma equipe me ajudando a produzir documentos, né? Imagens, porque agora eu vou sair precisando comunicar aquilo que a gente pensa de maneira organizada, tema por tema, assunto por assunto, né? Onde vamos gravar eu já quero deixar materiais. Aqui um convite para você retornar aqui. Vamos gravar vários EPs agora também de exatamente música. Por isso. Para você vai vir aqui no Religados lançar. Amém. E aí? Já topei. Topa? Já topei. Vai vir aqui no Religados lançar. Não vamos falar agora, vamos voltar aí só para música. Legal. Essa coisa, trazer mais alguém com você. Bacana. E vamos levar a palavra de Deus com intercessão, com muito louvor, com muita adoração. Que precisamos nos fortalecer cada vez mais. Que essa é uma chamada de Deus comigo, né? Que eu cante aquilo que estou vivendo nele, né? Então é isso que as canções vão falar agora, né? Essas vivências todas agora. Tem algum spoilerzinho? Rapaz, tem uma canção que vai mexer demais com o coração de muita gente, que sangra igual a mulher do fluxo de sangue. Vamos embora, só um pedacinho, só para deixar um gostinho. Dentro de mim, tantas coisas sempre vivem me fazendo sangrar. São questões mal resolvidas que preciso tratar. Faz tanto tempo
que eu não consigo entender. São feridas tão antigas que insistem em doer. Mas mesmo assim, uma chama no meu peito me fazia seguir. E as lágrimas não me deixam sem saber onde ir. E passou muito tempo e eu não sabia o que fazer para estancar o sofrimento que inundou todo o meu ser. Foi então que um dia me chegou uma notícia sobre alguém nas redondezas que podia curar. Era o que o meu coração precisava escutar. Uma nova esperança para mim. Eu vou até Ele, o Senhor. Se apenas eu tocar na orla de suas vestes, minha cura. Muita gente vai encontrar uma resposta de cura quando decidir ir até Ele, pensando que se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, vai encontrar cura. É que muitas das vezes a canção não se extrai do texto uma alegoria apropriada para esse tempo, né? E é necessário uma canção para estancar esses sofrimentos de uma vez por todas. Tem gente que tem um fluxo contínuo de sofrimentos, como a mulher do fluxo de sangue. Porque o fluxo de sangue é uma alegoria para os sofrimentos que não cessam. Uhum. Mas aí é conhecimento de profundidade bíblica mesmo. É conhecimento revelado. Essas coisas precisam se tornar canções para invadir o mundo espiritual e libertar muita gente. São verdades cantadas que vão estourar cativeiros. Isso sim é o trabalho que estou sendo preparado para fazer. Que além do que a gente já faz eclesiasticamente, também será coroado com canções. Essa é a vontade de Deus, que ela se cumpra e vai se cumprir. Amém. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, eu quero só completar aqui que esse louvor vai fazer muita gente entender que para sua dor e para sua cura chegar, basta se aproximar de Jesus e tocar nele. Eu acho que esse aí vai ser muito ouvido e muito usado para Deus falar: vem que a cura está comigo. E no final da música, quando tem um refrão repete, ao invés dela cantar eu vou para ele, o Senhor, após curada essa pessoa, mulher ou homem, vai cantar assim: eu vou até ele, meu Senhor. Eu vi secar a fonte dessa dor, eu sei, vou encontrar. Se apenas eu tocar na orla de suas vestes, minha cura. Sempre terei a oportunidade de me aproximar dele, porque sei que nele, apenas tocando nele, eu vou encontrar minha cura. O toque é para quem é entendedor, né? O toque é a busca sincera, né? É uma cultura de oração, é uma cultura de busca, de devoção. A gente vive muito embebido com os desejos carnais, mundanos, essa busca por dinheiro, essa busca desenfreada por ter influência, por ter um carro que seja muito top, morar num lugar muito top, ter as coisas tops, sentar em restaurantes tops, tá distraindo os ministros. Tudo isso é muito bom. E tudo isso não está proibido, mas está se investindo muito tempo sonhando com isso e não sonhando em transformar a vida das pessoas. Então, toda a nossa separação é para que uma autoridade nos visite, nos capacite, nos habilite para, de maneira eficaz, transformar a vida das pessoas. Porque senão os coaches vão tomar esse lugar. Amém. E os coaches não. O melhor ministério tem ferramentas é ser apropriadas ali para serem usadas na coisa natural. Sim. Né? Mas espiritualidade é espiritualidade. Sempre será. Sempre será. Meu irmão, muito obrigado. Como eu te falei, tá convidado a voltar e... Já com tudo na plataforma, para dizer, ó, valendo. Vamos lá. Gente, esse foi mais um Religados Podcast para Conta. Eu quero agradecer a vocês. Você que curtiu, você que compartilhou, você que deixou da onde você está falando. Eu quero saber.
Deixa lá um recadinho pra gente. A gente tava com muita saudade de vocês. Muita saudade mesmo. Faz o seguinte, indica a gente pra vir aqui. Tem um bom testemunho para dar um estudo. Legal isso aí. Alguma coisa. Vambora. Envia pra gente. Siga nas nossas redes sociais. Religados Podcast. Eu sou Júlio Andrade. Siga nas redes sociais. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Fui!